Olá, amigos, bom dia. Apesar da enorme polêmica gerada a respeito dos chamados alimentos transgênicos, onde alguns defendem a sua proibição enquanto outros incentivam a sua produção, quase 3 bilhões de pessoas já consomem produtos geneticamente modificados, seja através dos subprodutos do milho, do soja ou mesmo a carne de animais oriundos desse processo. A modificação genética se dá por processo complexo como resultado de exaustivas pesquisas científicas desenvolvidas em sofisticados laboratórios. E pela velocidade como se desenvolvem a cada dia produtos mais resistentes, mais adaptados às condições de solo e de clima, favorecendo sensivelmente o aumento da produtividade, a modificação genética de animais e plantas, assim como a clonagem nos seus procedimentos específicos, se nos apresenta como uma novidade que surgiu agora no final deste século. Contudo, quando estudamos a obra de Kardec, vamos encontrar esse assunto já tratado há 150 anos atrás. Não na forma e com a mesma terminologia hoje empregada, mas o assunto foi objeto da preocupação de Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, quando no capítulo 4º dessa obra, onde vamos encontrar a seguinte pergunta: o aperfeiçoamento das raças, animais e vegetais pela ciência é contrário à lei natural? E a resposta: deve-se fazer tudo para alcançar a perfeição. E o próprio homem é um instrumento do qual Deus se serve para alcançar o seu fim. A perfeição, sendo o objetivo para o qual tende a natureza, favorecê-la é corresponder a essa finalidade. Como podemos observar, por esse e outros inúmeros exemplos, o desenvolvimento das ciências e o progresso social estão sempre confirmando a ciência e o modelo sociológico preconizado pela doutrina espírita. O antídoto do mal é a perseverança do bem. André Luiz. Nesses tempos de notória ascensão da mulher na conquista do seu legítimo direito à igualdade de oportunidades com o sexo masculino, ela que até meados do nosso século sofreu tanta discriminação nos mais diversos setores da sociedade, como é vista a sua condição feminina pela doutrina espírita? E mais, como o espírito desencarnado, qual a condição da mulher? Há diferenças de sexo do outro lado da vida? Tudo isso e muito mais, daqui a pouquinho, com a professora Maria Ângela. Fique conosco. Quando apaixonado e desmedido, o zelo obscurece a razão. André Luiz. Como anda o movimento espírita no Brasil? Segundo as diversas publicações que reportam as atividades espiritistas, a doutrina caminha de forma acelerada em todos os setores. Já contamos com quase 10 mil instituições espíritas e somente nas salas de aula da Federação Espírita de São Paulo, perto de 12 mil alunos frequentam cursos nas mais variadas áreas do conhecimento espírita. Já contamos hoje no país com 170 editoras espíritas que vendem 6 milhões de livros e lançam cerca de 250 títulos de obras anualmente. E mais um significativo número de periódicos em todos os estados brasileiros. Encontramos hoje a formação de associações espíritas nos mais diversos segmentos profissionais, como a dos magistrados espíritas, dos médicos, dos psicólogos, a cruzada dos militares com milhares de participantes, entre outras. Discussão em bases de ironia e azedume é pancadaria mental. André Luiz. É falta de caridade abusar da bondade alheia. André Luiz. Até bem pouco tempo, em diversos países do mundo ocidental, inclusive no Brasil, e ainda hoje em alguns países do Ocidente, a mulher não é mesmo considerada cidadã. Imagine então a bárbara discriminação que sofria há 150 anos atrás. Adotamos esse marco comparativo porque foi exatamente nessa época que Kardec lançou as bases da doutrina espírita. Uma época em que a mulher era colocada em nível de inferioridade, por acreditar-se ser destituída de inteligência suficiente para ser equiparada ao homem.
Na nossa entrevista, que começa agora, a professora Maria Ângela Miró vai nos dizer qual a visão do Espiritismo sobre o assunto. Maria Ângela, bom dia. Bom dia. Maria Ângela, estamos vendo aí as mulheres numa ascensão, em posições de grande relevo nacional, e você acha que isso reflete apenas uma vontade de mudança ocasional ou é um processo gradativo de troca de comando que um dia colocará a mulher no comando do mundo? Bom, eu não diria troca de comando, né? A gente acredita que a palavra comando já nem comporta mais nesse momento, né? Eu acredito que seja realmente fruto da evolução mesmo, da própria humanidade, dos conceitos, da cosmovisão que os homens e as mulheres passaram a ter, né, com o progresso todo da tecnologia, os avanços. Então, eu acredito que isso é o momento atual mesmo. As mulheres, elas estão ocupando o espaço intelectual que lhes é devido pela conquista que ela mesma fez ao longo do tempo, né? Mas não para mandar. Não para mandar? Não para mandar. Você acha que a mulher, então, não nasceu para mandar? Não, eu acho que nós estamos vivendo uma nova época que não é para mandar nem homem nem mulher. Hoje nós precisamos caminhar em busca, não do comando, mas na busca do entendimento, do consenso, do quem argumenta melhor, né? Para que as coisas possam, quer dizer, irem caminhando. Nós não podemos mais. Pelo convencimento daqueles que têm razão, né? De quem está realmente mais munido de argumentações. Então, acho que o século que vem, eu costumo dizer que o século que vem, o século XXI, será o século da descoberta do homem, por incrível que pareça, mas do homem conciliador, do homem que conversa, que dialoga e que busca o entendimento comum, seja de que sexo for. Agora, Maria, se a gente recordar há 150 anos pela história, nós vamos verificar como que a mulher era discriminada imensamente. E o Espiritismo foi codificado exatamente nessa época. Como que o Espiritismo pensava e pensa até hoje, porque ele não mudou, como que ele pensa a mulher? Eu acho essa pergunta interessante, Alcides, porque me veio agora à mente de como surgiu realmente os fenômenos, né, que chamaram a atenção do mundo, os fenômenos espíritas, por dois adolescentes que não foram considerados naquela época, 150 anos atrás, débeis mentais. Então já começa por aí que havia já um respeito às irmãs Fox, que eram duas adolescentes, 12, 14 anos, né? Que viveram o episódio de Riceville, nos Estados Unidos. Quer dizer, então já havia, eu acho que um despertamento para a credibilidade da mulher e da mulher adolescente. Quer dizer, então, isso já é um ponto interessante da gente abordar, né? Pois é, mas a visão do Espiritismo, a doutrina espírita, como que ela enxerga a mulher? Ela também aceitava essa teoria de que a mulher não era inteligentemente suficiente igual ao homem? Não, pelo menos eu nunca li nada disso. Já li em Paulo era bem machista, o apóstolo Paulo é um dos meus preferidos, gosto muito de ler tudo que se refere a ele. Mas aí você está falando do cristianismo. Do cristianismo. Agora, eu digo o seguinte, no Espiritismo, em nada que eu tenha lido nas obras básicas, fundamentais, há essa discriminação feminina, né? Porque se o Espiritismo apregoa a existência, a existência do espírito, né? Sem discriminar de que categoria é essa, feminina ou masculina, quer dizer, ela não teria isso. Tinha costumes, alguns costumes, evidentemente, que aquela época restringia mais o papel da mulher, talvez na sociedade, embora os nossos ancestrais do Espiritismo, os grandes luminares sejam todos homens daquela época, mas eu não percebi em nenhum momento nas obras de Kardec qualquer discriminação nesse ponto. Agora, outra pergunta, Maria Ângela. Essa história de que a mulher foi feita da costela do homem, inclusive até Aristóteles dizia que a mulher é uma cópia imperfeita do homem, você não acha que essa história já foi construída de forma a diminuir a mulher? Sim. Tudo que discrimina porque tem um objetivo de supremacia do outro lado, né? Evidentemente que a história da costela, a história, de modo geral, né, Alcides, a história é escrita pelos vencedores, pelos dominadores. Certo. A verdadeira história não está escrita.
Então a mulher vai começar a escrever a sua história agora. Acho que sim. Eu acho que agora, justamente a tecnologia, como a gente está muito exposta, não tem mais que ser falado pelos antepassados, como é que foi sua avó, o que ela fazia, o que não fazia. Hoje você deixa a sua fita de vídeo, os seus bisnetos vão ver. Maria, sabemos que o espírito não tem sexo, você acabou de nos informar isso, e a doutrina espírita realmente mostra e demonstra isso. Mas após o desencarne, nós consideramos ainda feminino ou masculino, quer dizer, nós temos essa sensibilidade, esse sentimento. E eu pergunto para você, isso não reflete depois na próxima reencarnação? Alcides, essa questão de você ser espiritual, ora vivenciando a experiência no sexo masculino, ora no sexo feminino, também não é feito assim, né? É de uma hora para outra. Nós temos que abortar essa ideia de espaço-tempo, entender a vida espiritual como uma vida imortal, quer dizer, secular, milenar. Então, essas mudanças e essas alternâncias se dão muito gradativamente, né? Não é você numa encarnação vir homem, na próxima você já vir mulher. Quer dizer, pode até ser que aconteça e talvez até reflita realmente num comportamento mais masculinizado de alguém ou mais efeminado em outro alguém. Mas, na verdade, a gente tem que entender o seguinte, quando a gente fala o espírito não tem sexo, a gente está falando da essência espiritual, né, que nós todos somos, né, numa dimensão mas muito ampla. A consciência mantém a sensibilidade. Mantém, né? a sensibilidade. Você vê homens mais sensíveis, né, você vê mulheres mais, assim, com um lado cerebral, né, mais matemático, mais científico, né, com alguns comportamentos mais masculinizados, mas, na verdade, a essência é o que importa, a essência nossa é espiritual. Bem, Maria, nós agradecemos a sua entrevista, infelizmente foi rápido, nosso tempo já terminou e nosso muito obrigado, esperamos uma oportunidade, outra oportunidade de você estar conosco. Tá bom, será ótimo, muito obrigada.